Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos abordar o último conteúdo sobre introdução à anatomia, beleza? Vamos falar hoje sobre classificação dos ossos quanto ao seu tipo. Aqueles nomes conhecidos, como os ossos longos, ossos curtos, sesamoides. Vamos iniciar então, pessoal. Olha só, eu estou aqui com o exemplo de um osso sintético, ou de plástico, como alguns sinalizam, uma coisa bem tranquila. Vocês podem inclusive comprar, caso vocês queiram, podem comprar ele novo, o esqueleto novo, pode comprar o esqueleto articulado, o esqueleto desarticulado, enfim. O que não pode, pessoal, é ter osso cadavérico em casa, tá? Por lei não é permitido. Então, olha só, esses aqui são os tipos de ossos o qual nós vamos abordar. O primeiro osso ali, pessoal, o tipo de osso é o osso longo. Então eu preciso entender, porque inclusive cai em concursos públicos, cai em todas as provas aí de nível técnico, de nível superior, na graduação, em qualquer curso da saúde ou de ciência biológica e biomédica. O que é o osso longo? Esses três primeiros, aqui como osso longo, curto e plano que nós colocamos aqui, eu preciso entender as dimensões, pessoal. Por exemplo, o que é um osso longo? O osso longo é o osso que possui o comprimento, aqui eu tenho um exemplo aqui, uma ulna, ok? O comprimento maior do que a largura e a espessura. Se você desenhar isso no caderno, você vai criar um método para se estudar a classificação dos ossos. Então, o que é osso longo? Eu poderia pegar um pilô aqui e desenhar um formato cilíndrico com um comprimento maior do que a largura e a espessura. Isso é o conceito, Isso é o que caracteriza um osso longo. Seja ele um osso de tamanho considerável, como é uma ulna, seja um osso como a falange que forma os dedos, que confunde muito a galera, inclusive. Ou seja, quando eu pego um ossinho, também representado aqui, por um osso sintético, uma peça sintética, e eu pego aqui, por exemplo, uma falange chamada falange distal. Olha a diferença dos ossos, pessoal. Aqui uma ulna, que é o osso que fica medialmente no antebraço, e aqui uma falange distal do segundo dedo, do dedo indicador. Então, essa falange distal aqui, pessoal, se nós pegarmos ela aqui e compararmos as dimensões deste osso, desse exemplo que é a falange distal, aqui existe o comprimento maior do que a largura e a espessura. Então eu sei o que é um osso longo. E o osso longo, assim como todos os outros, tem exemplos. O osso longo é o que mais tem, e inclusive são encontrados nos membros superiores, membros inferiores. Aqui nós temos o exemplo de uma ulna, aqui um exemplo de falange, existe exemplo como fêmur, tíbia, fíbula, as falanges do pé, entre outros. Um outro tipo de osso, pessoal, são os ossos curtos. E nós estamos abordando aqui, já vou ficar com esse ossinho aqui, os ossos aqui que formam a mão, porque existem duas regiões do corpo que predominam os ossos do tipo curto. E o que são ossos do tipo curto? São os ossos que possuem as dimensões aproximadas. Ou seja, se no osso longo o comprimento ele predomina sobre a largura e a espessura, no osso curto você imagina um dado. Se você imaginar um dado, você vai ver que as dimensões de largura, espessura e comprimento são bem aproximadas. Tanto é que você vira ele, você joga, ele cai de um lado com uma numeração, cai do outro lado. Então, estou trazendo essa analogia aqui para ficar um pouco mais fácil, porque obviamente os ossos não se comportam dessa maneira no nosso corpo. Mas eu pego, por exemplo, os ossos da região do carpo. Relembrando, osso curto é o tipo de osso que possui as dimensões aproximadas. Por exemplo, a largura ela tem uma medida aproximada do comprimento, uma medida aproximada da espessura. Beleza? Então, exemplos do nosso corpo são os ossos do carpo e os ossos do tarso, que estão lá na região do pé. Os ossos do carpo são vários.
em vários exemplos aqui, ó. O escafoide, o semilunar, o piramidal, o pisiforme, isso sendo ossos do carpo, ou seja, da mão. Os ossos lá do tarso, nós temos os cuboides, medial, lateral, intermédio, etc. Beleza, pessoal? Outro tipo de osso é o osso do tipo plano, galera. Eu peguei aqui um exemplo. Aqui o osso quadril, ou ilíaco, ou coxal, que nós abordaremos mais à frente no vídeo de apendicular inferior, do membro inferior. O osso do tipo plano, pessoal, já possui uma dimensão com uma predominância diferente das anteriores. O osso do tipo plano, em posição anatômica, ele possui uma largura maior do que o comprimento e a espessura. A largura dos ossos planos é que predominam, principalmente, a maior parte dos ossos planos, eles predominam com a sua largura. E uma coisa bacana que eu gostaria de contribuir com vocês é que os ossos planos, eles possuem essa característica, e se vocês pegarem a maioria dos exemplos, por exemplo, o quadril, o quadril direito com o quadril esquerdo, mais o sacro vai formar a famosa cintura pélvica. E ali há uma proteção de vísceras que estão ali na cavidade pélvica, em relação ao sistema digestório, em relação ao sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, ou seja, protegem aqueles órgãos, protegem essas vísceras. Outros exemplos que nós temos de ossos como do tipo plano, os ossos que estão localizados na cabeça. Por exemplo, o osso frontal, os parietais, o osso occipital que forma a nuca, são ossos que estão ali e protegem o sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo. Um outro exemplo também, as costelas, são ossos do tipo plano, protegem os pulmões. Enfim, pessoal, sempre façam uma analogia que os ossos planos, eles têm um formato diferente, para quê? Para proteger órgãos do corpo, ok? Um outro tipo de osso é o osso do tipo sesamoide, galera. Aqui eu peguei um exemplo de uma patela, beleza? Quando eu pensar na patela, pessoal, eu tenho que lembrar do que é um osso sesamoide. O osso sesamoide é aquele que está recoberto por tendão, por cartilagem, e ele está localizado próximo a uma grande articulação. Então eu sei que um exemplo clássico que existe é a patela. A patela, ela se encontra na região do joelho, na porção anterior, e à frente da patela tem o tendão do músculo quadríceps, que é um músculo encontrado na coxa. Como ele é um músculo biarticular, o tendão dele, o distalmente, atravessa a parte anterior da patela, se inserindo na patela e vai até a tuberosidade da tíbia. Então, por exemplo, eu posso lembrar também que ossos do tipo sesamoides, eles melhoram o movimento de dada articulação, de dado segmento, porque funciona como uma alavanca. Então imaginem vocês que esse tipo de osso é como se fosse aquela parte da roldana, onde, por exemplo, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores da construção civil, trabalham lá na parte superior do prédio, o que eles colocam? Uma roldana e posicionam uma corda com um balde, com algum utensílio para poder fazer o quê? Erguer um peso maior através daquele sistema, né, um sistema de alavanca com uma roldana. Para quê? Para que haja um menor gasto de energia e haja um movimento, e ali com um peso maior eles tenham menos trabalho. Então pense, a patela tem um tendão do músculo bíceps, do músculo quadríceps, perdão, passando à frente da patela. Então a patela serve como uma alavanca. Para quê? Para que o músculo possa gerar um movimento na perna. Um outro exemplo bacana, que pouco também é falado, por exemplo, na universidade, é o osso chamado pisiforme. O pisiforme, ele é um osso que está dentro da classificação dos ossos curtos, que nós abordamos agora, mas ele também tem, né, uma característica de osso sesamoide. Por quê? O tendão do músculo flexor ulnar do carpo passa sobre ele. Então ele acaba sendo um exemplo também de um osso do tipo sesamoide.
ou seja, osso sesamoide é o osso que possui como característica tendão, cartilagem e ou cartilagem, passando sobre ele, sobre aquele osso, estando próximo a quê? A uma grande articulação. Ok, pessoal? Outro exemplo, pessoal, de tipos de ossos é o osso do tipo pneumático. Eu não tenho esse exemplo aqui de um osso para representar para vocês, mas que fique claro que o osso do tipo pneumático, o nome já diz, pneu. Quando você vai até um posto de combustível com seu carro, com sua bicicleta, com sua motocicleta, e você vai calibrar o seu pneu, você quer fazer o quê? Encher o seu pneu de ar. Tudo bem? Por isso que você vai lá mexer no seu pneu, porque ele possui o quê? Ar dentro dele. Então, o osso do tipo pneumático é o osso caracterizado pela presença de ar nas suas cavidades. Não é qualquer osso do corpo humano que possui essa característica. São ossos encontrados no crânio. Então, por exemplo, uma coisa bacana, outra coisa bacana, outro conhecimento bacana para vocês associarem é que osso do tipo pneumático é aquele que pode ser acometido por uma doença chamada sinusite. Então, sinusite é a inflamação nos seios da face, ou no seio da face. E o que é seio da face, professor? Seio da face é a cavidade encontrada nos ossos do tipo pneumático. Se eu sei que um osso ele é dotado de uma cavidade que contém ar, e na verdade não contém somente ar, contém mucosa e é altamente vascularizado. Essa é a característica do osso pneumático. Então, como exemplo de ossos pneumáticos, posso citar para vocês o osso frontal, posso citar para vocês a maxila, as maxilas, né? Inclusive onde ocorre o maior seio paranasal ou seio da face, é o seio maxilar, que inclusive é bem visto, né, numa radiografia. Existe o seio etimoidal, o seio esfenoidal e também, numa coisa mais profunda, através do processo mastoide, dentro na parte interior do processo mastoide, que é um acidente do osso temporal, essa estrutura possui o que nós chamamos de células aéreas, que são orifícios que existem dentro dessa estrutura, que contém também ar. Então, uma coisa bacana aí para futuramente vocês entenderem clinicamente o porquê que acontecem algumas doenças que acometem, por exemplo, essa porção do osso temporal. Beleza? Então, partindo agora para o último tipo de osso, quanto à sua classificação, é o osso irregular. Então, vejam bem, eu sei que é um osso longo, porque ele possui um comprimento maior do que a largura e a espessura. Eu sei que é um osso curto, porque ele possui suas dimensões, largura, espessura e comprimento, aproximados, uma medida aproximada. Lembrem do dado, né? De uma caixinha, tudo bem? O plano é o que possui a largura maior do que a espessura e o comprimento, ou seja, a predominância é a largura. O sesamoide é porque é recoberto por tendão e está próximo, localizado ali a uma grande articulação. O pneumático é o que contém cavidades com ar, que nós chamamos tecnicamente de seio da face ou seio paranasal. E agora o irregular, que geralmente nós deixamos por último, para poder dizer para vocês que esse tipo de osso ele não se enquadra em nenhuma dos outros tipos. Ele não tem um comprimento maior do que a largura e a espessura, ele não possui uma largura maior do que o comprimento e a espessura, ele não possui as dimensões aproximadas, não possui cavidade com ar e etc. Então vou pegar aqui um exemplo, o osso temporal. Ele é um osso que pode ser enquadrado dentro da classificação como sendo pneumático, mas ele também é um osso irregular porque ele não tem uma dimensão definida. E um outro exemplo, a mandíbula. A mandíbula é outro exemplo de osso que é um osso irregular, vértebra e por aí vai, pessoal. Então hoje nós abordamos, pessoal, o último ponto, o último conteúdo sobre introdução à anatomia. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem e eu espero estar podendo assim ajudar vocês nessa caminhada aí que para muitos é muito árdua. Forte abraço, galera!